Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Só até aí. Amém. Quando nós vamos complementando, Moisés escreveu este salmo. Na verdade, esse salmo é uma oração de Moisés, onde ele reconhece a fraqueza do homem, a falibilidade do homem e a justiça de Deus em relação ao pecado da humanidade. Deus é justo, Deus é fiel, e uma das consequências do pecado do ser humano é exatamente a brevidade da vida. A vida passa tão rápido, a nossa vida é tão curta, e Moisés estava orando ao Senhor em reconhecimento à justiça de Deus e reconhecendo a fraqueza, a sua própria fraqueza, a própria falha do homem. Ele que agora já estava com seus 80 anos de idade, quando escreveu este salmo, ele já havia vivido etapas na sua vida, 2 etapas. Nos primeiros 40 anos lá no Egito, na segunda fase ele viveu no deserto, pastoreando ovelhas do seu sogro, e de repente agora ele ora a Deus, reconhecendo a brevidade da vida. Ele que já estava com seus 80 anos de idade, foi nesse período que Deus o havia chamado, Deus o havia vocacionado para ser guia de Israel, juiz, legislador do povo hebreu, para tirar Israel do Egito. Então ele faz essa oração a Deus, reconhecendo que o tempo voa e que é preciso nós aproveitarmos as oportunidades, porque 1000 anos são aos olhos do eterno Deus como o dia de ontem que passou. Porém, para nós é tão rápido a vida, e ele reconhece, dá a impressão que Moisés reconhece, que ele acabou perdendo muitas oportunidades. Enquanto estava no Egito, enquanto estava no deserto, ele acabou desperdiçando tempo. E ele faz essa oração, primeiramente pedindo a Deus sabedoria, entendimento, para ele poder viver essa nova história da vida dele. Ele dizia no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele pedia a Deus entendimento, sabedoria para viver essa nova fase da vida dele, mas com entendimento, com sabedoria, sem desperdiçar o tempo, porque ele havia perdido tempo demais. Quantas pessoas poderiam estar aqui aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade e se achegar a Deus em gratidão, e se achegar a Deus com alegria, com fervor. As pessoas perderam o ânimo, estão perdidos em seus próprios pensamentos, não estão tendo noção da realidade do tempo. Todos os dias nós vemos mensagens de luto, todos os dias nós vemos pessoas indo, voando, retornando ao pó. E este salmo fala muito sobre isso, sobre a consequência do nosso pecado.
Então, por que não aproveitar este tempo em que Deus nos proporciona para estarmos na presença dEle e fazermos aquilo que é justo, fazermos aquilo que é honesto, fazermos aquilo que é sincero? O apóstolo Paulo, aos Efésios 5, no verso 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verdade, Deus. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é ver, é nos policiar, é tentar viver esta fase da vida com entendimento, de uma forma prudente, como sábios, não como nécios, não como loucos, vivendo apenas por viver, mas ter um objetivo na vida, ter um comprometimento com esta vida que Deus nos deu, em relação ao reino de Deus, em relação àquilo que é honesto e aquilo que é justo. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo. Já que nós desperdiçamos tanto tempo em nossa vida, então devemos aproveitar o tempo. Jesus, nós não podemos retornar no tempo. Se pudéssemos, seria bom. Quantas pessoas que hoje têm a oportunidade de conhecer a Cristo e falam amargamente: se eu pudesse ter conhecido este Deus antes, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente, eu faria de uma outra forma, de um outro jeito. Portanto, é impossível nós resgatarmos o tempo. Então, como não é possível resgatarmos o tempo, podemos fazer diferente agora. Já que nós temos o conhecimento, fomos pela misericórdia de Deus vocacionado, assim como Moisés foi lá naquele monte. Ele foi chamado por Deus através daquele fogo que consumia aquela planta, e Deus falava através daquela sarça ardente, vocacionando Moisés. Então nós também fomos chamados por Deus. Então devemos aproveitar agora este momento, não importa a nossa idade. Moisés estava com 80 anos, e ele mesmo reconhece: a vida do homem chega a 70, e quando 80, pela sua robustez, porque o resto é enfado, é cansaço. Ele estava ali em seus ombros com uma grande responsabilidade, e pode ter certeza, neste momento ele estava se sentindo até cansado. É por isso que ele fez essa oração a Deus, pedindo a Deus sabedoria, prudência, conhecimento, dizendo: ensina-me a contar os meus dias. Para ele, os dias dele já estavam ali no fim, mas para Deus estava apenas no início de uma grande trajetória. Embora ele havia vivido 80 anos e não ter feito exatamente aquilo que Deus tinha para ele fazer, mas agora ele estava disposto a aproveitar aquele tempo de vida e viver de uma forma sábia, prudente e honesto diante do Senhor. E Moisés viveu mais 40 anos, viveu 120 anos, e a Bíblia diz que Deus restaurou a saúde, deu-lhe força, e ele morreu saudável, com as vistas boas.
Aleluia. Com todo o vigor, com toda a saúde. Deus o recolheu com toda a saúde. Por que Moisés chegou aos 120 anos com toda a saúde? É porque ele clamou a Deus dizendo: ensina-me a contar os meus dias. Aleluia. De tal maneira que alcancemos coração sábio. Talvez ele perdeu tempo, 80 anos de vida, mas o que importava para ele era este momento do chamado, o momento onde Deus o havia vocacionado, chamado ele para uma grande obra. Então Deus nos chamou para uma grande obra e Deus nos fortalece para fazermos a obra dele com excelência. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui por causa dele, para cultuarmos a ele, para adorarmos a ele. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui por causa dele. Não importa se os demais não querem, o importante é o que o maior interessado se encontra aqui nesta Glória a manhã. Deus. Está aqui, e nós estamos aqui para adorar a Deus, para fazer o nosso melhor, e não importa o quanto tempo vivamos, não importa, o que importa é o quão bom vivamos, que possamos ter uma vida de qualidade, que possamos ter uma vida de honestidade, de prudência, de podermos fazer a obra de Deus com entendimento, com sabedoria e colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Nós não estamos aqui por obra do acaso, estamos aqui Glória porque a Deus. Temos um compromisso com Deus. Isto é o que importa, e Ele está aqui recebendo o nosso culto, recebendo a nossa adoração, recebendo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, e eu tenho certeza que Ele está dando força, Ele está dando vigor, Ele está restaurando, assim como Ele restaurou a vida de Moisés, Ele está restaurando a nossa Aleluia. vida. Moisés, talvez orando, fazendo esta oração, ele achava que ele era incapaz de fazer aquilo que ele fez, que nós sabemos depois, o qual estão registrados na Bíblia Sagrada, ficaram registrados na história. Quando Moisés fez essa oração, acredite, ele jamais imaginaria que ele ia viver, que ele ia provar da glória de Deus. Ele jamais imaginaria, embora ele já havia sido vocacionado, mas ele já estava numa certa idade. Então Deus é um Deus que nos surpreende, Ele é um Deus que tem poder de nos dar saúde, nos dar força, de abrir portas, de cooperar conosco através dos sinais, dos milagres e das maravilhas, e que através de nós, milhares de pessoas neste mundo ainda podem ser alcançados. Estamos aqui nos preparando em oração, estamos aqui buscando a presença de Deus, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo. É isso que precisamos fazer, remir o tempo. Ou seja, vamos aproveitar o tempo e fazer aquilo que é justo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Porém, aqueles que têm o chamado, Deus dá força, Deus dá saúde, Deus revigora e Deus entra na necessidade. É isso que Deus está fazendo. Que Deus nessa manhã venha continuar dando força ao pastor, venha continuar dando saúde, vigor. Eu sei que muitas vezes paira uma angústia, eu sei que muitas vezes paira uma preocupação, uma tristeza,
porque o desejo de todo pastor é ver as ovelhas se achegando ao templo, é ver as ovelhas buscando ao Senhor. Porém, infelizmente, nós estamos vivendo esses dias maus, estamos vivendo dias difíceis, dias onde as pessoas estão cegas, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então muitas pessoas estão se deixando levar pelos atrativos deste mundo. Satanás, ele trabalha com esses atrativos para poder tirar as pessoas do foco. E tem muitas pessoas desatentas em nosso meio, por mais que estamos aqui anunciando, orientando, falando, alertando, muitos não estão nem aí. Porém, chegará um momento que eles vão ter um encontro consigo mesmo, com suas próprias consciências, e eu espero que este momento seja breve, porque tem muitas pessoas que acordam somente numa certa idade, quando as suas forças estão pequenas, e aí vem o arrependimento. Poxa, se eu pudesse ter recebido o Senhor Jesus antes, quando eu tinha vigor, quando eu tinha saúde, quando eu tinha força, seria muito melhor. Então, vamos aproveitar este momento. Amém. E agradecer a Deus e pedir a Deus que venha nos fortalecer cada vez mais, que venha nos ensinar a viver, a contar os nossos dias, para que possamos andar com sabedoria nesse tempo do fim. Jesus. Vamos orar então? Amém, Em nome do Jesus. Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, bendito seja Graças a Deus. o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso eterno Deus, do nosso Pai Celestial, que nos deu força para estarmos aqui nesta manhã, prestando este culto, ó Deus, desse culto de consagração. Glória a Deus, Porque aleluia, é Jesus. necessário, ó Sim, Deus, Jesus. nos consagrarmos. A Tua palavra diz que aquele que é santo se santifique ainda mais. Aquele que é justo procure se justificar ainda mais. Aquele que é puro procura se purificar ainda mais. Meu Deus. Ó Deus, estamos aqui porque temos a necessidade do Senhor em nossa vida. Estamos aqui porque somos gratos pela vida que o Senhor nos deu, por uma semana maravilhosa que o Senhor nos deu, independente do caos, independente das adversidades em que estamos vivendo, neste tempo do fim, o Senhor nos dá paz, e esta paz que excede todo entendimento, que é capaz de guardar a nossa alma, de guardar o nosso coração e o nosso entendimento. Meu Deus Todo-Poderoso, que esta semana seja uma semana de muita saúde. Amém, que aqueles que estão doentes, em nome do Senhor Jesus, sejam curados, em nome de Jesus, sejam libertos, em nome de Jesus. Fiquem firmes em Tua presença. Que essa semana seja uma semana de salvação, Amém, aonde muitos se achegarão ao Senhor, glória a Deus. ó Deus, com o coração contrito e aquebrantado. Que esta semana seja uma semana de prosperidade, que possamos, Senhor, prosperar em tudo, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, para o reino de Deus,
porque o reino de Deus é sempre eterno, é fiel. Amém, e Deus. eterna a sua justiça. Glória. Ó Deus maravilhoso, prospere a nossa vida, Amém, Jesus. para que possamos, Oh, Deus Senhor, maravilhoso. ter condições de continuar na marcha, Glórias. de continuar fazendo a tua vontade. Amém, em Jesus. nome do Senhor Jesus. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado. Abençoa cada membro desta Amém, igreja, Deus. a cada obreiro, a cada irmão congregado. Abençoa este ministério, a Amém, Jesus. todos, irmãos, em nome Em nome de Jesus. de Jesus. Desperta aqueles que estão Em nome de dormindo, Jesus. desperta aqueles, ó Pai, que não têm força para estar vindo na tua casa, para estar Deus, se achegando ao misericórdia, Senhor, Jesus. em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus abençoe. Deus.